Você é daqueles que desmarca rolê pra ver o final da novela? Se apega aos personagens como se elas fossem amigos queridos? Você tem crush naquele boyzinho ou boyzinha da novela que você sabe que não existe, mas que se fosse verdade seria um match perfeito no Tinder? Se vocês consideram noveleiro de carteirinha, o Deixe de Pantin trouxe mais um episódio fresquinho pra você. Então, taca o stream. Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa. Oi galera, o episódio de hoje do Deixe de Pantin, nós iremos conversar sobre uma coisa que representa mais o Brasil do que futebol e samba. E sim, eu estou falando de novelas. Eu sou Mayara Borges. E eu sou Flávia Santos e esse é mais um episódio do Deixe de Pantin. E para compor esse episódio maravilhoso, nós convidamos o ícone, jornalista, escritor e, mais importante de tudo, noveleiro, João Pedro Ramalho. Seja bem-vindo, João. Oi, obrigado meninas. Oi Flávia, oi Mayara, oi Pantiners. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Gente, importante pontuar que muito mais do que noveleiro, João é pesquisador de novela na pós-graduação, que eu achei assim completamente chique, viu, João? Ai, a responsabilidade, minha. Sim, meu filho, está carregando a dramaturgia brasileira em suas costas. Completo. Olha, quero frisar que eu estou começando a pesquisa, tá? Não deixou de ser pesquisador. Então, mas o importante é dizer, né, que você é pesquisador do assunto. Então, assim, trouxemos especialistas aqui, agregando valor e conhecimento. E aí eu já começo dizendo que eu sou uma grande viciada em novela, principalmente as mais antigas. Eu posso ver uma novela assim umas 3 vezes, que eu não fico enjoada. E eu queria saber de você, João, qual foi a primeira novela que você lembra assim de ter assistido? Como é que começou seu apego por novelas, a novela que você se apegou e tal? Então, acredito que o meu apego por novela começou porque aqui em casa o pessoal já assistia, né? Minha mãe, minha tia. E aí eu comecei a assistir acompanhando elas, né? A primeira novela que eu lembro de acompanhar mesmo, do início ao fim, torcer por personagens e tudo mais, foi Chocolate com Pimenta. Amo! De que a pessoa denuncia a idade. Amo! Né? Por muito tempo eu até considerei até como a minha melhor novela, a novela que eu gostava mais e tudo mais. E é essa, eu lembro de estar assistindo um dia ou outro, outras novelas mais antigas, mas de acompanhar mesmo foi ela. Tava pensando aqui na minha primeira novela que eu assisti e veio na minha cabeça uma novela que me perturbou profundamente na minha infância, que foi Alegrifes e Rafujos. Às vezes eu me pergunto se essa novela é um delírio meu, ela realmente aconteceu, porque eu era muito novinha, eu pesquisei, ela é de 2003 também, mas eu lembro que eu ia dormir morrendo de medo de ter uma coisa ruim embaixo da minha cama. Sei lá, era um negócio muito estranho. Eu lembro de algumas coisas pontuais, tipo um senhorzinho que tinha uma ampulheta e o tempo dele não podia acabar, sabe? Era um negócio bem estranho. Mas aí eu comecei a ser noveleira por causa das novelas mexicanas que a gente assistia aqui em casa. Depois eu parei, aí depois eu assinei uma plataforma de streaming, que eu também não vou dizer o nome, porque não somos patrocinadas. E eu voltei a ser noveleira de novo. Maratonei várias novelas. Agora eu estou maratonando Amor de Mãe, que eu não acompanhei o início dela, e acabei me apaixonando por um personagem. Isso não tinha acontecido desde Malhação ID, sabe? Em 2009. Opa. Um Fiuk, que é Sandro de Amor de Mãe. Minha gente, eu fico completamente abalada com esse personagem. Não sei explicar, apenas sentir. É isso. Ai, Completamente perdida no personagem noveleira. Olha, Flávia, deixa eu te contar. Eu lembro que eu assisti Alegrifes e Rabugos. Não é um delírio meu. Mas eu lembro que essa novela não é surto, ela existiu. Eu só lembro que tinha uma cena que as crianças ficavam presas no chão. E aí, tipo, tinha algum feitiço, alguma coisa assim, que elas estavam presas no chão. E aí, uma delas tinha a brilhante ideia de tirar o sapato. O sapato tava preso, mas o pé não. Aí ela tirava o pé do sapato. E ia resolver algum problema lá pra salvar eles do feitiço. Essa cena eu lembro, o resto eu não lembro não, mas eu gostava. Eu amo que novelas de nomes estranhos, pode ter certeza, são novelas do SBT. Quem não lembra de Pícara Sonhadora, gente? Eu lembro desse nome. Tu chegou a assistir, João? Não, nem na exibição original e nem nas reprises. Pícara Sonhadora era uma menina que ela era muito pobre e sonhadora, né? E aí eu acho que ela morava numa loja, num shopping, um negócio assim, que ela não tinha onde morar. Aí ela de dia ela trabalhava, né? Vendendo coisa no sinal, parece lá. E aí de noite ela morava nessa loja. Aí tinha tudo na loja, né? Tinha cama, tinha comida. Oxi! Pícara Sonhadora, gente. É novelas do SBT. É a própria Cinderela, né? Assim, Sim, era tipo Cinderela. E aí, claro que ela conhecia algum cara rico, que aí ela gostava e no fim ela ficava rica, mas
antes disso, muito sofrimento. As novelas do SBT têm uma influência das novelas mexicanas, né? Sempre aquela mina pobre que enrica depois a conhecer um cara rico e legal. E se brincar, essa é uma adaptação de uma novela mexicana, né? Nossa, é bem provável. Esse nome Pícara Sonhadora só pode ser uma tradução mal feita. É tipo Shallow Now, sabe? Mas o nome da menina é Pícara? Amiga, não. Eu não lembro o nome dela, mas eu não sei nem o que significa pícara. Vou mas... pesquisar. Abri aqui no Google, ó. O nome da protagonista é Mila. Eu botei aqui, pícara significado. E aí o Google me traduziu. Do espanhol, detectado automaticamente. Rapariga atrevida. Ou seja, rapariga sonhadora. Ou seja, moça sonhadora. Gente do céu. Amiga, você não falou de sua novela preferida. Verdade. Ai, amiga, ó, assim, meu apego por novela também começou igual a João. Minha mãe assistia muita novela. Era o momento, né? Quando ela chegava super cansada. E aí ela ficava jantando ali e assistindo. E eu, claro, queria ficar com ela, ficava assistindo também. E a gente se divertia muitíssimo, porque eu e minha mãe, a gente gosta de comentar a novela. E conversando, e falando sobre personagens, e dando gaitada, né? E eu acho que a minha primeira, assim, que eu me lembro, gente, com certeza foi Por Amor, uma novela que tinha Regina Duarte. Vocês já passou na Globo a reprise dessa novela? Já, amiga, mas eu achei muito chato. Eu não consegui dar continuidade. Me perdoe. Não precisa pedir perdão. É porque é uma novela extremamente datada, né? Ela é do fim dos anos 90, eu acho que não sei se é 97, 98, algo assim. O Google tá dizendo que é de 97 pra 98. E sobre aquela mãe que fazia tudo por sua filha, que fazia tudo por amor. Eu gostava que eu e mãe, a gente se identifica, né, com essas relações de mãe e filha, e a gente ficava se imaginando os personagens. Mas a mãe era super submissa e a filha era super chata. Então a gente meio que queimava as duas. Mas foi assim, a primeira que eu me lembro, que eu era realmente apegada no fato de assistir todo dia e tal. E eu acho que era até uma novela das 9, eu nem sei se eu podia estar vendo. Porque tem isso, né? Tem esse... E nem chamava 9, né? Era chamava Novela das 8. Novela das 8. Aqui em casa mesmo, por muitos anos eu não assistia novela da Globo, porque era muito adulta. Eu lembro que Gabriela foi uma novela que eu queria assistir muito, em 2012. Eu só tinha 13 anos. E aí, o primeiro capítulo já tem uma mulher tomando banho de champanhe, Lala, sem roupa nenhuma. Ela... desligou a televisão. Mas Gabriela é complicado porque era novela das 11, né? Então já era um horário mais tarde, já tinha realmente essas coisas assim. Era das 11? Era das 11. Ah, eu já achava que era das 8. É que Gabriela, ela é um conteúdo muito adulto, de fato. E antigamente tinha toda essa coisa de tabu, né? Assim, de tipo, passava... Hoje não passa mais nas novelas das 9, assim, pelo menos eu não vejo assim tão explícito, uma coisa muito erótica de sexo. Antes passava, né, João? Ou eu tô doida assim, rapaz, a impressão que eu tenho, ela é um pouco o contrário, ou então pelo menos que só oscila, entendeu? Tipo, tem épocas em que passa mais, tem épocas em que passa menos. Eu acho que é isso que acontece. Depende um pouco assim da moral, entre aspas, da sociedade, né? Do que vai sendo aceito, do que não vai sendo aceito. Tipo, se você for pegar a abertura de novelas final dos anos 80 para os anos 90, né? Abertura de Tieta, Pedra sobre Pedra, Mulheres de Areia, são mulheres nuas, né? Você vê claramente, assim, os seios das mulheres. Então, e Mulheres de Areia é a novela das 6. Mas assim, isso era mais forte, claro, na novela das 9, então... Tieta e Pedra sobre Pedra, se você pegar a abertura, são mulheres nuas. Enfim, então já era um pouco mais aceito naquela época do que hoje, né? É verdade. Nossa, a abertura de Tieta é belíssima. Eu ainda acho um ícone de abertura até hoje. Assim. Eu lembro quando a novela Pantanal era considerada, assim, extremamente proibida para crianças. Porque na escola mesmo, não porque tá passando Pantanal, mas meus pais não deixam assistir e não sei o quê. E aí, se a gente visse algum professor falando de Pantanal, a gente ficava, ai, fulano assiste Pantanal. E eu nem sei do que se trata Pantanal, mas eu sei que tinha um murmurinho, assim, na minha época de escola. Aí vamos descobrir aí se a Globo fizer o remake mesmo, né? Se Pantanal não acabar daqui a pouco. É isso. Será se vai ter? Vamos ficar no aguardo, né? A gente faz um especial aqui comentando Pantanal. Mas a Globo, quando ela resolve fazer reprise de novela, nunca dá muito certo, né? Depende. Só pra marcar aqui, porque são conceitos diferentes. Tem remake e reprise. A reprise é quando repete, o remake é quando você refaz, né? É remake que eu acho fuleiro. Depende do remake. Eu acho que depende. Por exemplo, o Kikiki mesmo foi um remake, pelo menos na época deu certo. Eu não sei como é hoje que tá começando a reprisar agora. Mas na época deu certo. E, por exemplo, a autora ela ainda juntou 2 novelas do mesmo autor, né? Então ela pegou 2 novelas que se passavam no ambiente da moda, que era Tititi e Plumas e Paetês, e juntou numa novela só. Aí tem outros remakes que dão certo também. Por exemplo, um que eu gostei bastante, Éramos 6, que já foi refeita 357 vezes. Mas essa história é muito boa, sempre dá certo essa história. Eu gosto também, Éramos 6. Qual
qual é aquela da Senhora Redonda? Saramandaia. Essa foi meio flopada, né? Foi essa. Qual foi o remake de Saramandaia? Se chama Saramandaia também. Foi? Por exemplo, as primeiras novelas das 11, quando a Globo retomou o projeto Novela das 11, foram remakes. Então, o Astro, Gabriela, Saramandaia e o Rebu, as 4 foram remakes. O Rebu, por exemplo, eu assisti todos os dias e eu gostei bastante. Ai, eu também amei. Ai, gente, Sofia e Charlotte tá tudo naquela novela. Tudo. Tudo. Perfeito. E tem Jesuíta Barbosa, um grande crush de minha vida. E também da minha, então vamos... Mas é isso, essa coisa do remake, eu acho que depende. Tem remake que pode ser bem feito, tem remake que pode ser mal feito. Então, por exemplo, Haja Coração é assim, eu não consigo nem assistir essa novela, entendeu? Quando você não consegue nem assistir a novela, é porque ela é ruim. Foi uma coisa que eu falei pra Mayara. Aquele Malvino Salvador, ele só faz papel de pobre, bicho. Toda novela, sei lá, bota ele pra ser um cara rico, trambiqueiro, sabe? Mas não, ele sempre é o cara pobre, honestão. Eu fico incrível. Mulher, mas ele já foi, por exemplo, em A Dona do Pedaço. Ele era quase isso, assim. Ele era um empresário, só que a parte do trambiqueiro, ele fez uns trambiques ao longo da novela, mas assim, a parte era mais por causa da mulher, né? Porque ele traía a mulher. Ou melhor, ele era gay, mas ele não era assumido, e aí ele pegava outros caras e tal, traía a mulher, e aí... Enfim, ele tinha uma moral duvidosa, só que era Malvino de Salvador, então era o Malvino de Salvador mesmo das outras novelas tudo, era o mesmo personagem, só que dessa vez ele era o Malvino de Salvador, empresário e gay enrustido. Era isso. Sempre. Amor à vida, ele é insuportável. Fina Estampa, insuportável. Caras e Bocas, que ele fez com Flávia Alessandra de novo, ele é o dono da lanchonete pobre, honesto. Gente, tô cansada desse cara, tô cansada. Eu acho bem ruim, mas assim, como eu não sou VTube, né, atriz com DRT, então eu realmente não posso opinar. Mas você pode opinar como telespectadora. É, assim, como um gosto pessoal. Eu particularmente não gosto. Eu acho ele belíssimo, mas pra mim ele é a mesma pessoa sempre. E essa pessoa é uma pessoa muito chata. Então, sim. João, eu não sei se você aborda isso na sua pesquisa, mas você vê alguma coisa assim da transição que foi das novelas do rádio pra TV? Então, eu tô começando agora, né? Literalmente foi essa semana aqui. Na semana que nós estamos gravando, foi a semana das minhas primeiras aulas. E aí, meu objeto de pesquisa, ele é de uma novela que a Globo chamou de super série, né? Que é meio novela, que foi uma Relações Fortes. Eu ainda não cheguei nessa parte da história das novelas e tal, de pesquisar mais a fundo, sabe? Mas eu andei dando uma olhada em alguns textinhos antes de chegar aqui, né? E aí eu vi que esse processo de transição, né, do rádio pra TV, quando a TV começou, foi assim meio o que dava pra fazer. Os profissionais vieram do cinema, do rádio, né, principalmente do rádio, a parte da estrutura, mas também do teatro, né, os atores de teatro. Então, esse processo de início ele foi muito de reprodução das radionovelas, do que já era feito nas radionovelas, e um pouco do que cada um sabia fazer. Então, vai lá, parece que tinha atrizes que precisavam levar de noiva delas pra novela, porque ainda não estava estabelecido o setor de figurino, sabe? Então, esses primeiros anos foram bem assim mesmo, assim, nesse processo de aprendizado, reprodução do que já se sabia, porque a TV foi isso, né? A gente estudou comunicação. Inclusive, a própria questão de ser feita ao vivo, né? Porque ainda não tinha videotape, então esse próprio conhecimento do ser feito ao vivo. Então, era isso que eu ia trazer. Menino, que negócio doido, né? Imagina, você perdia o capítulo, realmente você acabava ali, ficava feito ali. Auge. Eu acho que teve, assim, uma evolução imensa para o que as novelas são hoje. E as novelas, ultimamente, têm passado por um momento de mudança no sentido de estarem mais parecidas com séries. Vocês não estão sentindo isso, não? Ou é só uma coisa, assim, na minha cabeça? Principalmente esse conceito de novela das 11, umas novelas, assim, mais trabalhadas, com os roteiros mais... Amiga, eu senti isso com Verdades Secretas, que vai ter uma segunda fase, né? Mas, assim, o que eu senti de diferente é que as novelas agora, elas estão mais realistas, assim. Porque eu assistia, sei lá, a novela das 7 antes, novela das 9 também. E eu via muito as atrizes acordando com maquiagem no rosto e descendo das escadas com salto alto. Cafézinho, e comendo uma tora de maçã e indo para o trabalho porque não tem tempo. Essas coisas, assim, super... Morar no Leblon. É, o café todo lá. E a pessoa, não, só vou querer uma maçã, um suquinho de laranja e vou para a escola e trabalhar. E eu fico passada, assim, porque não é a vida real, né? A gente pega um pão com
com manteiga, um café com leite, molha o pão, come tranquilamente e sai se acabando pra pegar um ônibus. Eu acho que esse é um processo constante. Como a gente tava falando das primeiras novelas, né? Que eram ao vivo, que traziam essa linguagem do rádio. E tinha uma outra característica dessas primeiras novelas, que era... As histórias, elas não eram histórias próximas do Brasil. As histórias mais comuns eram o que chamavam de capa-espada, né? Esses romances épicos, passando, sei lá, na Espanha, em algum reinado distante, sabe assim? O príncipe, a princesa, o guerreiro, etc. Lá pro final dos anos 60, né? Com a novela chamada Beto Rockefeller, da TV Tupi também, exibida em 68, isso começou a mudar, entendeu? E aí é um cara que ele é um malandro, a novela ela se passa em uma cidade brasileira, e aí a partir dessa novela, que é uma coisa que vai se consolidar na Globo depois, nos anos 70, com Jeanette Claire, isso vai se consolidar mais, assim. E aí hoje a gente olha pra essas novelas e pensa, acordou com a cara maquiada. Mas antigamente não era nem isso, assim, né? Antigamente ela acordava, sei lá, naquelas camas enormes, com aquelas cortinas, como se fosse mora num castelo, sabe? Assim, então é um processo, né? Que vai se modificando ao longo do tempo. Uhum. E aí, posso responder a pergunta de Mayara, que foi a primeira? Vai em frente. Amigo, fica à vontade. É sobre a questão da linguagem de séries, né? Se a gente acha que as novelas estão ou não com a linguagem de séries. Eu acho que é também um processo que algumas podem adotar ou não. O que eu vejo é que algumas novelas tentaram trazer mais agilidade. Por exemplo, a própria Avenida Brasil. Foi bem essa que eu pensei mesmo. A Avenida Brasil, eu acho que a regra do jogo também, que é da mesma diretora. Sim, do mesmo autor. Que também trouxe uma linguagem assim um pouco mais rápida. Só que uma foi um sucesso, a outra foi um flop. Mas aí é roteiro, né, meninas? Dá pra você esperar tudo, assim, só da forma com que a novela é feita. Mas eu tava pensando bem nisso, nessas que você Mas citou. se você for pegar, por exemplo, a própria Avenida Brasil, ela traz uma linguagem mais ágil, né? Tipo, os acontecimentos, eles são mais ágeis. Mas se você pega a estrutura dela, de personagens, de histórias, é uma estrutura de novela. Ela só tá mais ágil, talvez, para pegar o público de série, entendeu? Outra novela que também tinha essa estrutura, Boogie Woogie, que é a novela das 6. Principalmente no início da novela, nos primeiros meses, né? Quando ainda não tinha desgastado a história, cada capítulo tinha, assim, um plot twist no final. Cada capítulo acontecia uma coisa bombástica. Eu amava essa novela. Gente, agora pode falar, amiga. Não, eu só ia complementar dizendo assim, que não cabem, por exemplo, todas as novelas. Porque se você for fazer uma novela de época, o ritmo é totalmente diferente, né? As novelas das 6, que geralmente tem novelas que são novelas rurais, novelas mais de época, novelas mais tranquilas, histórias mais leves. Acho que às vezes não cabe muito esse formato, né? Então depende muito também da novela, da história e tal. Vero. Mas fala o que tu ia falar. Eu ia falar só que a Avenida Brasil realmente foi um marco, assim. Mas aí ela foi reprisada há pouco tempo e eu acompanhei alguns capítulos e eu fiquei pensando assim, por que eu enaltecia tanto, sabe? Porque se a gente for parar pra pensar, os personagens principais, que são Nina e o menino lá, o filho de Tufão, insuportáveis. Jorginho, gente, insuportáveis. Inclusive, eu acho que a gente gostava de Nina porque ela quem peitava Carminha, né? Mas pra mim, a grande protagonista da novela foi a vilã, Carminha. Eu lembro do dia que Nina ia começar a vingança com Carminha, tipo, parou o Brasil. Foi realmente um marco na televisão brasileira, aquela novela. Não tenho o que falar sobre isso, né? Só o casal ali, protagonista, que me encheu a paciência quando eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Clone, que o Clone também sempre foi muito aclamada, mas eu fui assistir um dia desse na Globoplay e é muito chata. Olha, Flávia, o Clone eu não sei, né? O Clone talvez não, mas a Avenida Brasil, eu tenho a impressão de que na primeira exibição o povo também já não gostava muito deles, não. O povo já achava eles chatos. O Clone, eu acho que o Clone não, né? O Clone talvez o povo gostava, mas... Nossa, sabe um casalzinho que mudou porque o público não suportava? Caminho das Índias, vocês lembram? Nossa, tudo! Que era... Sim. Como era? Juliana Paz, né? E aí ela ia ficar com Márcio Garcia, porque afinal ele era Dalit. Só que eles eram tão sem química que fizeram ela ficar com o Rodrigo Lombardi, que era o cara que ela casou obrigada, né? Ai, gente, eu amava aquela novela. O Clone, eu acho que foi um Caminho das Índias que deu errado. Porque assim, Said era um cara legal, que ela foi obrigada a casar. E ele era bonito, ele era... Said não era legal, amiga. Said era um porre. Ciumento pra caralho. Não, amiga, mas ele começou a ficar chato depois. Mas ele entrou nesse relacionamento sabendo que ela gostava de Lucas, mas ele falou, não, sou bonito, não sei o que. Sou bonito, tudo bem, né? Tá assim, que ele tava se achando as fregas de Odete, mas ele era mesmo. O que eu fiquei incomodada
É que, tipo, passaram 10 anos e Lucas e Jade ainda estavam naquele lenga-lenga que não eram felizes porque não estavam com a pessoa que amavam, sendo que assim, eles trocaram literalmente 2 frases um para o outro. As conversas dele não eram coisas sólidas assim, eram só... eu amo você pra sempre, eu quero viver com você. Tipo, sempre era isso, sabe? Era um casal completamente sem química. E Said, eu achava Said muito mais interessante. Só que eu acho que a pessoa que escreveu a novela percebeu que talvez o público tava percebendo esse Said, e aí ela começou a cagar com o personagem, né? Porque ele começou a ficar muito insuportável, que era pra pessoa torcer mesmo pra Jade e Lucas, que não sabe, não tem química nenhuma. Aí eles colocam o Said e a mulher de Lucas, acho que o nome dela é... Me lembra, amiga? Não sei, pra mim ela vai ser sempre a mãe da Mel. Maísa. E aí eles colocam o Said e Maísa como as pessoas ruins da história, sendo que assim, eles estão casados com essas pessoas, elas têm o direito de estar com raiva se essas pessoas estão tendo um caso com outra, sabe? E aí fica todo mundo, Maísa é chata. Não, Maísa tem completa razão de não querer que Lucas fique de telefone falando que ama para sempre, Jade. Tipo, sabe? É isso que eu tenho raiva. Fora que assim, no início, ele é gêmeo de uma outra pessoa, que é o Diogo, e Diogo é 10-10, gente. Se a escritora queria matar um gêmeo, ela matasse Lucas e deixasse... Mas a ideia é essa, Diogo, né? A ideia Mas a novela trouxe contribuições. Tem aquele bordão que ficou pra história, que é o Não é Mole Não. Dona Ju. E o delineado ali de Jade, né? Que ficou atemporal. Então, o anel de Jade também. O anel de Jade. Tem o Cada Mergulhão Flash também, que é outro bordão. Show. Inclusive, se desse pra usar lenço no Brasil, a gente tava usando, porque Jade ditou muita moda. Sim, amiga. Quando começou a pandemia, eu vi gente falando que ia sair na rua que nem Jade. Ou seja, a mulher é falada até hoje. Sim. A menina jamais... Como é que Leona fala? Sim. A mulher jamais falada, a menina jamais igualada. Conhecidíssima como a Noite de Paris. Poderosíssima como a espada de um samurai. Inclusive, Giovanna Antonelli é uma ótima pessoa pra vender coisas em novelas. Sim, total. Por que, amiga? Amiga, porque tudo que você bota nela vende unha, cabelo, maquiagem, roupa, tudo. Ah, sim, quando ela fez aquela Salve Jorge, ela quem ditou as capinhas de celulares em formatos de boca. E tinha a capinha de celular com a mão inglesa, né, também, que era dela. Sim, e o esmalte azul, né, que acho que foi isso que Maera falou. O esmalte azul também é dessa mesma novela. Isso, com certeza, o esmalte. E aí ela lançou uma linha de esmalte, porque ela não é besta nem nada, né? Completamente marketeira. Lógico. Rapidinho, deixa eu só falar uma coisa. Vocês estavam falando aí do Clone pro Caminho das Índias, é uma coisa comum em Glória Pérez. Em muitas novelas, se for pegar o Clone, Caminho das Índias, América, né, por exemplo, de Sol, Tião, é comum dos protagonistas não terem química. Não sei por que ela não consegue. E também é comum de Glória Pérez, as pessoas realmente elas não gostarem do Brasil. Ela não gosta do Brasil, visto que todas as novelas dela têm que ser gravadas em algum outro país. É Turquia, Marrocos. Aonde foi que eles gravam? Na Índia? Não sei. Na Índia. Índia. Então, assim, eu ia querer trabalhar nas novelas da Glória Pérez na primeira fase, porque era garantia da viagem internacional. Todas começam em outro país e aí depois que vem pro Brasil. Mas no começo é sempre em outro país. Eu acho isso chiquérrimo. O budget dela deve ser... E corre o risco, inclusive, de ter erro de continuidade, como teve em Salve Jorge. Vocês lembram? Qual? Que eles gravaram as primeiras cenas na Turquia e aí Morena tava de cabelo cacheado solto, né? Assim, tava volumoso e tudo mais. E aí, Ana continuou gravando, e aí, antes dela ir pra Turquia, na história, parece que brocha o cabelo, sei lá, dá uma mudança no visual. E aí, foram gravar as novas cenas dela com outro cabelo, e aí, tipo, ela andava pro lado, assim, com o cabelo, aí quando dava o corte, que ela aparecia na outra cena, ela tava de cabelos soltos, volumosos, cacheados. Perfeito. Eu não lembro, mas eu faço... deve ser, assim, a cena mais maravilhosa. Salve Jorge, eu tenho uma relação de amor e ódio, assim. Tem aquela novela que você ama, né, de paixão. João, falei as suas? Uma que eu falei que eu sempre gostei muito de ver, né, assim, foi Chocolate com Pimenta, a primeira. Quando repetiu, nas 2 vezes eu assisti e tal, não vale a pena ver de novo. Agora que passou no vivo eu não assisti, mas as 3 primeiras exibições eu vi. Só que assim, agora, com aquele serviço de streaming que Flávia não quer dizer o nome, eu assisti... eu tive essa oportunidade de assistir Vale Tudo. E assim, cara, perfeita. Eu simpatizei, eu torci por um personagem de Regina Duarte, então isso já diz muito do que é uma novela. Aclamação.
Tem gente que não gosta, né? Que é porque ela é a protagonista, né? Aquela mulher batalhadora, não sei o quê. Aí tem gente que pode achar só chata. Mas eu gostei, assim. Eu gostava da personagem dela. E é uma novela, assim, é um marco da teledramaturgia, né? Ela foi, talvez, uma das primeiras novelas com muitos vilões. Então você tinha Maria de Fátima, que era a personagem de Glória Pires, que era a filha da personagem de Regina Duarte. Que ela vende a casa da família, né? Que ela herdou do avô e deixa a mãe sem ter lugar pra morar. E ela foge pro Rio de Janeiro, que ela quer subir navio e tudo mais. E aí lá você vai ter personagens como, por exemplo, a icônica Odete Roitman, né? Que é o nome, assim... Um ícone, sim. Cheio de identidade, né? Muita personalidade. Qualquer pessoa que viu o video show, que teve a oportunidade de assistir o video show, sabe quem é Odete Roitman e sabe que ela morreu. Quem matou Odete Roitman. Você pode não saber quem matou Odete Roitman, mas que Odete Roitman morreu, você sabe. E ela também era assim, tipo, a vilã maior mesmo era Maria de Fátima, né? Era quem fazia mais coisas vilanescas. Mas Odete era essa pessoa, assim, sabe? Que ela falava coisas... Tipo, a primeira cena dela, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas, tipo, aparece só ela no exterior, né? Ela mora em Paris nessa novela, ela não aparece nos primeiros capítulos. E aí, quando ela vai voltar, ela liga pra irmã dela no Rio de Janeiro e fala mais ou menos assim: Celina, por favor, Celina é a irmã dela, reserva pra mim um desses hotéis limpinhos. Fala que eu não quero brasileiro no mesmo andar que o meu, porque não quero ouvir brasileiro falando português em frente ao meu apartamento, né? Brasileiro de outros estados. Essa gente viaja até com criança, às vezes. E ela fala, assim, com aquela classe, sabe? Então ela é essa personagem que é rica mesmo, assim, milionária. E ela, tipo, faz tudo isso, faz as coisas por puro preconceito de classe, assim, né? Tipo, ela não gosta de Raquel porque Raquel é pobre. E aí, quando ela sabe das coisas que Maria de Fátima fez com ela diz: eu faria a mesma coisa. Se a minha mãe vendesse sanduíche na praia, eu também enfiava minha cabeça na praia pra não ver minha mãe vendendo sanduíche na praia. E aí depois ela morre. Tem vários outros personagens, né? Mas, só pra terminar, enaltecendo aqui Vale Tudo, além das personagens serem boas, tem um ou outro plot que, né, um ou outro núcleo ali que é bem questionável, mas assim, no geral, as personagens são boas e a história é boa, né? O tema que a novela pergunta: vale a pena ser honesto no Brasil? Então você tem várias discussões ali que parecem ser de agora, sabe? O ritmo da novela é ágil também. Então, chega um capítulo ali, né, a gente que assiste maratonando, que você não quer parar de assistir. Meus pais viciaram em Vale Tudo. Eu comecei a assistir Vale Tudo aqui em casa. Eu assistia, sei lá, na mesa da cozinha. E aí meu pai tava do lado e começava a olhar assim. Aí quem ia sair? Aí, essa aí tá pronto. Daqui a pouco meu pai já tava querendo botar na TV, sabe? Tudo. Assim. Aí falava: eu não assisti isso ainda não. Olha, depois você assiste, eu vou assistir agora. E... então a novela é boa, né? Tipo, conquistou a família. Eu amo Vale Tudo. Eu acho Vale Tudo uma novela de vilania, mas assim, verdadeiramente brasileira, entendeu? Não é aquela coisa tipo assim, uma vilã que vai armar altas confusões. Não, ela mostra a essência da pessoa ruim. Eu amo Vale Tudo. Eu acho que foi, assim, uma grande percursora de vilões, assim, uma grande escola de vilões para o resto, assim, das outras novelas que vieram. E assim, esses vilões, talvez no outro, mas eles tinham, tipo, você percebia a humanidade nesses vilões. Por exemplo, a própria Maria de Fátima, sabe? Assim, ela é uma vilã, só que você vê que tem coisas que ela só é uma pessoa insegura, sabe? Tem coisas que ela brinca com essa coisa da moral, assim, tem uns diálogos bem legais. Ai, gente, Vale Tudo. Porra, velho, agora eu fiquei com muita vontade de assistir. Eu não tenho Globoplay. Isso entra naquele tópico que a gente tinha falado antes, sobre novelas antigas serem bem mais legais do que novelas atuais, que eu não tenho muita propriedade pra falar sobre isso, porque as novelas que eu assisto são mais atuais. As novelas mais antigas que eu acho que eu já assisti, assim, foi o Clone, que eu odeio. Eu amo o Clone, gente, que fique bem claro aqui. Amiga, eu não quero me... Para com isso. Eu não sou capaz de opinar, porque eu nunca assisti, mas assim, muita gente fala bem. Eu não quero me queimar com Giovanna Antonelli nem Murilo Benício. Um beijo. Deixa eu só colocar um ponto aqui. Sabe o que eu gosto das novelas antigas? Igual o João tava falando de Vale Tudo. Elas têm um conceito todo fechadinho, assim. Vale Tudo não é sobre A ou B, entendeu? Não é sobre a mãe e a filha. É sobre aquele que João falou. Vale a pena você ser honesto? Você consegue ser honesto no Brasil? Você se dá bem? Se você for desonesto, você vai ter o que você quer? Então, assim, é uma moral zona que percorre a novela toda, que eu gosto bastante disso, assim. É uma moral grande e que ela permeia todas as relações de todos os personagens. Então, tudo gira em torno daquilo ali. Eu acho que as novelas de hoje, elas têm pouco isso, sabe? Talvez essa que esteja reprisando agora é A Vida da Gente, né? Amo. Gosto muito. Que é uma novela que tem isso, de tipo, o
O que é o principal na novela? O principal na novela é a relação das irmãs e o amor lá entre a menina que tá acidentada, né? E o Rafael Cardoso, que faz todas as novelas. Então, eu acho que, tipo assim, essa novela é uma que tem uma moral grande, que é, tipo, a relação, o amor, a nossa vida cotidiana e as pequenas coisinhas da vida e tal. As outras eu não vejo muito isso. Então eu vou falar uma das minhas novelas favoritas, tá reprisando agora também, que é Laços de Família, que eu acho que tem isso. Por quê? Manuel Carlos, né? Um clássico de Manuel Carlos. A Helena é aquela típica Helena que abre mão de tudo em nome dos seus filhos. Eu gosto que todas as novelas de Manuel Carlos é assim, uma mãe que abre mão de tudo pelos filhos, ou uma mulher que abre mão de tudo pelo homem. É sempre uma mulher submissa de alguma forma. Só que eu gosto de Laços de Família porque fala das relações familiares e das tretas, por exemplo, com o Iris. E tem os personagens que são extremamente escrotos, porque o Manuel Carlos, ele, enquanto todas as mulheres são submissas, todos os homens são escrotos, né? Que é tipo aquele Pedro que eu acho nojento. E as próprias Helenas, né? Elas têm uma coisa também daquelas não são personagens perfeitas, né? Então elas são mulheres que erram, mulheres que acertam, mulheres que amam, mulheres que fazem coisas loucas por amor, mulheres que mentem, que escondem mentiras, sabe? Se você for ver, todas elas têm alguma coisa assim, né? Algumas tem dramas maiores, tipo a própria Helena de Laços de Família, né? Que a filha não tem o mesmo pai que o filho e ela esconde isso. E aí, quando a filha descobre a leucemia, ela termina um namoro pra poder ter uma filha com o pai da criança. Ou então pode ser tipo a Helena de Mulheres Apaixonadas, que ela é feliz com o casamento, e aí ela vai, quero ter casos com outro homem que venha a ser de novo José Maia. E ninguém aguenta mais esse homem. Ninguém aguenta mais. Ainda bem que o cancelamento veio, porque olha... Total, personagem... E é isso, tipo, os personagens dele todos são assim, né? Todos são esse homem, é escroto. Eu acho que só a favorita das novelas que eu vi tem um personagem dele mais diferente. Mas o resto é esse homem... É machão. Eu acho que é importante você trazer esse negócio do cara escroto que ele sempre traz nas novelas, porque no fim das contas a novela ela continua sendo um instrumento poderoso de comunicação, né? Aí quando a gente traz essa questão problemática dos personagens, a gente acaba reafirmando alguns problemas sociais também. Agora eu lembrei de uma novela que é Da Cor do Pecado, que eu gosto muito dessa novela, mas ela tem alguns problemas porque a protagonista, que é negra, ela é uma empregada doméstica, então ela, no enredo ali da história, ela é uma pessoa que ela é salva financeiramente pelo homem branco que se apaixona por ela. Então, novamente, a mulher negra ela vai ser colocada num lugar de vulnerabilidade econômica, mesmo sendo a protagonista, estando nesse espaço subalterno, sabe? Então, acho que é bom a gente pensar na novela como uma coisa que entretém a gente, mas a gente tomar cuidado também, porque elas reafirmam algumas coisas. Tem muitas problemáticas machistas em novelas mexicanas, novelas brasileiras também. E aí, querendo ou não, a gente, não sei se essa é a palavra certa, mas a gente acostuma, por assim dizer, com essas constantes representações que não estão corretas sobre determinadas pessoas, sabe? Então, mas aí o ponto que eu traria para a novela ela sempre tenta inovar, nem sempre ela consegue, eu acho que depende muito do autor também. Por exemplo, Manuel Carlos, se ele fizer uma novela hoje, rapaz, ele vai ser cancelado, porque as novelas dele não são pros dias de hoje, são sempre mulheres que abrem mão de sua felicidade em prol de um homem, o mundo delas gira ao redor de um homem ou dos filhos. Já, por exemplo, essa outra novela que você citou, Da Cor do Pecado, que é uma das minhas novelas favoritas, Da Cor do Pecado, tudo bem que tem a Thais Araújo, que é uma mulher pobre, e aí ela se apaixona pelo cara rico. Só que tinha uma coisa nessa novela que não tinha nas outras, que é um casal interracial, que antes não tinha. Eram só pessoas brancas. E aí tem aquela coisa também da protagonista negra. Não tinha protagonista negra. Eu acho que tinha Chica da Silva, né? Que foi feito por ela e outras protagonistas que também foram feitas por ela, mas tudo bem, vamos fingir, né? A única atriz negra do Brasil. Gente, só tem Thais Araújo e Camila Pitanga. Tanto é que quando foram fazer Segundo Sol, tiveram que chamar Giovanna Antonelli, porque nenhuma das duas pode gravar. Então, assim, difícil, é aquilo, né? Giovanna, que é multiétnica. Sim, com certeza. Já foi japonesa, já foi marroquina. Todas as etnias. Próxima novela tá Giovanna Antonelli aí fazendo uma índia. Tal qual Serena, sabe? Aquela novela Alma Serena, Gêmea. Você também é branca. Mas meu coração é do povo da mata, gente. Presta atenção.
As próprias novelas de Manuel Carlos, inclusive, são extremamente racistas, porque não tem um personagem negro principal. Se eu não me engano, e aí de volta, Thaís Araújo foi a primeira personagem Helena negra. Ela, se eu não me engano, era até Zé Maia que fazia o papel principal dela. Ele mesmo. Claro, né? E assim, mas em todas as outras novelas, a personagem negra era sempre empregada. Aqui servia a Helena loira, moradora do Leblon, que poderia acordar aí 9 horas da manhã, fazer sua caminhada no calçadão, se envolver aí com médicos, escritores, nananã. E a personagem negra era sempre a empregada, que tava ali pra servir e que não fazia outra coisa. Não tinha... Se eu não me engano, tem em 2 novelas de Manuel Carlos, tem uma personagem negra empregada, que é até o mesmo nome. Eu acho que é a Zilda. Zilda. São atrizes diferentes, mas são 2 Zildas. Isso. Paulada em Manuel Carlos. Amiga, o cancelamento viria assim, ó. E aí eu vejo, né, como as novelas, elas trazem essas problemáticas e como é que a gente consegue visualizar depois e perceber quão errado era isso. Porque não dá pra você perpetuar essa ideia mais de que só tem negra empregada, que a sua empregada vai ser sempre negra. Primeiro que nem acho que deva mais existir esse conceito de empregada doméstica, que eu acho extremamente resquício de uma vida escravagista, eu acho extremamente exclusivo. Não gosto. Acho que todo mundo nasceu com 2 braços, 2 mãos, pode fazer seu serviço doméstico tranquilamente. Só em casos especiais, né, que a pessoa precisa de um auxílio realmente. Aí você chama quem? A diarista, né? Ela é dona. Exato. Aí já é outro rolê. Mas... E mesmo, veja só, que a própria diarista já é uma mulher branca. Sim, verdade. Mas, assim, são conceitos diferentes. A empregada doméstica, que é aquela que fica na sua casa, é sempre a negra, que tá ali pra te servir. Então, assim, tem todo esse viés de problemas sociais que a gente consegue observar nas novelas. Por exemplo, quando eu assisti Laços de Família da primeira vez, eu não vi problema nenhum a Ana Helena ter uma empregada, entendeu? Mas hoje assistindo, eu penso assim, meu Deus. Já a empregada da alma é a Juliana Paz, que é a empregada gostosa. Sim. E assim, se você for pegar, por exemplo, você falou da empregada Dona Helena, né, em Laços de Família, ela não tem vida, né? Ela vive para a família. Tipo, você não vê ela pegando ônibus, você não vê ela dormindo em outra casa. Ela basicamente existe para servir Dona Helena e os filhos. E ela cuida dos netos de Dona Helena. Ela cuida do filho da vizinha, até quando a vizinha vai fazer outra coisa, deixa a criança lá. Ela, tipo, de noite, a pessoa chega, estou cansado, vou pro meu quarto. Zilda, leva uma água pra mim. Tipo, você não pode nem passar na cozinha, botar uma água no copo. É Zilda que tem que botar ela no copo. É como se ela não tivesse uma outra história, né? Exato. E aí, assim, só queria aqui deixar uma reclamação sobre as novelas das novas de Valci Carrasco. Eu anotei aqui o que vocês falaram. É apenas um manifesto, sabe assim? Porque elas fazem sucesso. Inclusive, Flávia já sabe, né, Flávia? A gente não gosta de Amor à Vida. Não. Quer dizer, eu gosto um pouco, mas eu tenho muitas críticas a ela. Sim. Mas, tipo, Amor à Vida, O Outro Lado do Paraíso, que pra mim é a pior delas. E a Dona do Pedaço, você vê assim, ele é uma farofa, né? Alguns, tipo, a Dona do Pedaço é a mais farofa de todas. E pra mim é a melhorzinha de assistir. Mas se a gente for pegar, por exemplo, sobre esse tema dos temas sociais, você vê que o autor, ele tenta trazer isso, ele tenta abordar, por exemplo, o racismo, ele tenta abordar, por exemplo, no Outro Lado do Paraíso, a questão do nanismo, né? Então você tem uma personagem anã, ele tenta fazer algumas coisas, só que ele não faz direito. Então você vai ter, por exemplo, uma mulher que ela é racista, que ela discrimina a nora, né, a mulher com o filho em casa e etc. E o racismo dela se resolve quando o neto dela nasce. O neto dela nasce negro, aí ela fica, ok, sua mulher não é mais racista. Nossa, acabou o racismo no mundo, no Brasil. Tá tudo resolvido, graças a Valci Carrasco. Obrigada por tudo. Ele tem eu concordo muito aí com o que você trouxe. Ele tem essa urgência, eu acho que Valci Carrasco é da mesma escola que Glória Pérez, de trazer os problemas sociais e não saber desenvolver. Mas Glória faz melhor do que... Glória faz melhor. Eu acho que ela talvez seja melhor assessorada ali com relação às pessoas que ajudam ela a escrever a novela, porque eu acho que Valci Carrasco é um pouco mais controlador e aí acaba ficando um grande lixão e ele acaba piorando. Por exemplo, essa questão que você trouxe do racismo da personagem ser resolvido apenas quando o neto negro dela nasce, e aí ela, poxa, negros existem, vou amá-los. Não é negros, né? É meu neto, não é nem negros, é só esse meu neto aqui. Em Amor à Vida tem isso, assim, de Félix odiar todo mundo que é pobre, e aí ele passa 2 semaninhas com
Márcia. Isso, com Márcia sofrendo, não sei o quê. TT para-choque para lama. Com TT de para-choque para lama. E aí ele já volta transformado, amando todo mundo e mudado, um novo homem, não sei o quê. Nossa, com certeza é assim que acontece. Sim, detalhe que na primeira semana ele jogou uma criança num lixo. Pois é. Uma caçamba de lixo. Olha, Mayara, o que você falou de Glória e Rocinha, eu ainda preciso dizer uma coisa. Glória, ela escreve sozinha, tá? Então ela não tem colaboradores. Sério? Antes da novela, ela faz uma pesquisa, ela sempre faz pesquisa, ela entrevista pessoas, etc. Então, por isso que eu acho que ela retrata esses temas sociais melhor. Não que seja o supra-sumo e tal, mas ela é uma das que faz isso melhor. Mas assim, ela escreve sozinha, em pé, parece. Chocada. E é por isso até que tem outros defeitos das novelas dela, que eu não vou nem abordar aqui. Fica pro próximo episódio, então, né, João? Vai ficar pro próximo episódio, parte 2. Vamos pro balaio? Bom, esse é o balaio, quadro que a gente usa para trazer indicações relacionadas ao episódio. E aí agora eu quero saber de João, que é o nosso convidado, que novela que você indica aí pros nossos pantiners assistirem no seu momento livre, enfim. Bem, a gente já falou muitas novelas aqui, né? Então eu vou indicar só algumas coisas aqui. Assistam, se puderem, A Vida da Gente, que tá reprisando agora. Muito boa. É muito boa, assim, né? Se você gosta, por exemplo, desse estilo de Maneco e tal, dessa coisa das relações familiares, a vida, é muito boa. Outra novela dela também, da mesma autora, Sete Vidas, que tem lá no streaming, também recomendo. Mas assim, uma que eu tô assistindo agora, também nesse mesmo aplicativo, é O Bem Amado. E aí eu recomendo muito, porque assim, ela foi a primeira novela exibida em cores na TV brasileira. Ela é de 1973, então você imagina que a Globo teve um incêndio. Teve um incêndio alguns anos depois, lá, que perderam muitos arquivos, mas essa novela não perdeu. Tem um coisinha assim, técnica aqui, outra ali, mas a novela tá ali inteirinha. Ela é ainda em muitas coisas muito atual. Eu tava comentando com Flávia, e inclusive a Globo até fez matéria sobre isso no Fantástico e tudo mais. E no momento em que eu estou agora na novela, tá surgindo uma epidemia na cidade. O médico da cidade, ele pediu vacinas para a Secretaria do Estado, só que ele, politicamente, ele tem uma rixa ali com o prefeito não gosta dele. E aí o prefeito está armando para desviar as vacinas que estão chegando para o posto da cidade. Isso por quê? Porque tem a história do prefeito, que ele inaugurou um cemitério, que foi a campanha dele, né, a plataforma política dele, e ninguém morre na cidade. Aí ele quer que as pessoas morram para poder inaugurar o cemitério, e para isso ele vai desviar vacinas do posto de saúde. Assim, qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência, porque a novela é dos anos 70, mas assim, você vê que ela tem muitas coisas bem atuais ainda. Então, se vocês puderem, vocês assistam. E aí eu só tenho mais uma indicação, que não é de novela, é de um canal do YouTube, que eu sou formado em novelas, assim, nos últimos anos aí por eles, que é o Coisas de TV. São duas pessoas, Fábio e Larissa, eles falam principalmente sobre novelas, mas eles também falam sobre reality, então eles falam de vez em quando, só tem algum vídeo sobre Big Brother ali e outras coisas, mas eles têm, assim, eles falam de uma forma mais bem-humorada, sabe, assim, mas não tão compromissada com a informação, mas, assim, muito legal, se você gosta dessa coisa de comentar, né, que Mayara tava falando, assistir comentando, e aí, tipo, eles vão fazer vídeos, é bem legal, recomendo. Ai, eu amo Coisas de TV, João. Ai, amo. Apaixonada por eles. Eu sigo desde que eles eram coisas de novela, lá pro 2014, 2015. Sim, coisas de novela. Quando o João falou dessa questão das vacinas, eu fiquei me perguntando, será que essa novela é visionária ou será que a gente tá tão atrasado que isso ainda faz parte da nossa realidade? Eu acho que é segunda opção, né? Eu vou dar minha indicação aqui. Eu vou indicar uma novela que a gente já citou nesse episódio, que na verdade ficou mais como uma minissérie, não sei, uma série. Que é o Reboot, o remake, né? Não o original, que eu acho que não tem nas plataformas, o original. Só tem a versão de remake. Que é uma novela em que ocorre um assassinato no primeiro episódio, e aí a gente vai tentar descobrir quem é que foi o assassino ali tá acontecendo uma festa e nessa festa tem um assassinato. Então a gente precisa descobrir quem é que foi esse assassino. A série tem vários flashbacks e vários momentos assim de relações entre os personagens. Eu acho muito bom, acho muito interessante. Gostei bastante. Eu fiquei completamente viciada. Eu era muito viciada quando tava passando. E claro, tem um grande crush, né? Como eu já mencionei aqui, Jesuíta. Alô, Jesuíta Barbosa. Manda uma direct lá, por favor. Sim, Jesuíta, me nota.
E eu vou indicar uma novela um pouco mais antiga, que eu acho que é, assim, uma das minhas novelas favoritas também, que é Mulheres de Areia. Ah, eu amo! Mulheres de Areia, muito bom, que fala aí dessa dualidade de irmãos gêmeos, se tem um bom e um ruim. É uma novela protagonizada por Glória Pires, em que ela faz duas irmãs, Ruth e Raquel, em que uma é boazinha e a outra é nojentinha. E aí tem um certo momento, né, que a nojentinha, ela casa com o namorado da boazinha, única e exclusivamente pensando no dinheiro. E aí depois a gente vai vendo o que rola, né? O que vai se desenvolvendo a partir disso. Eu amo Mulheres de Areia. Só tem um personagem que eu acho insuportável, que é o personagem Tonho da Lua. Tonho da Lua. Gente, desculpa, eu não consigo. Eu acho ele chato. É porque eu não gosto desse ator que faz o personagem. Compreendo. Mas é mais pelo ator do que pelo personagem, sabe? Eu acho que se fosse outro ator, talvez eu gostasse. Mas eu não gosto desse ator, então... Mas assistam. Amiga, ele é um personagem chato mesmo, que enchendo o saco de Ruth toda hora. Tenho vontade de assistir. Então. Eu nunca assisti direito, mas tá no seu streaming, tá na minha lista. Amigo, assista, eu acho que você vai gostar. Tem um certo momento em que a Raquel, que é a Mazinha, ela é dada como morta, e aí a Ruth assume a vida dela. A Ruth, que era a boazinha, né, gente? Assume a vida da irmã Má, porque ela gosta ainda do cara e tal, enfim. É muito interessante, assistam Mulheres de Areias. Tá naquele serviço de streaming lá, conhecidíssimo. Inclusive, entrou, nessa semana que a gente tá gravando, ele entrou na plataforma e nas propagandas tá lá, né? A Ruth não é a Raquel não é a Ruth e nenhuma delas é mãe do Fiuk. Que bom. Sorte delas, porque ninguém quer ser a mãe do Fiuk agora. Vou dar minha indicação. Eu falei aqui que eu gostava muito de Caminho das Índias, então vai ser uma das indicações, porque eu acho ela extremamente ótima. E eu gosto muito também de Lado a Lado. Pra mim foi a melhor novela das 6 já feita. Ela entregou tudo, entrega roteiro, entrega aula de história, entrega romance lendário, tem Lázaro Ramos, tem umas coisas em que eu fiquei um pouco incomodada, como o divórcio, porque naquela época não existia divórcio, mas tudo bem, como era pra dar enredo pra feminista lá da drama, eu passei esse pano tranquilamente, e é isso. Assim. Inclusive, Marjorie este ano, né? Marjorie este ano. Maravilhosa, melhor atriz. Fragoso, que é assim, casal lendário, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, outro casal lendário, perfeitos. E Patrícia Pilar como vilã, né? Que sempre se encaixa muito bem. Acho ótimo. E é essa minha indicação, Lado a Lado. Inclusive, assim, Marjorie este ano, ó. Eu falei aqui da vida da gente, você falou de Lado a Lado. Tem Marjorie este ano, minha gente, e tem muita chance de ser boa, porque essa mulher é maravilhosa. Fernanda Montenegro de sua geração. Nossa, Marjorie este ano é perfeita, um iconezinho, né? Quem diria que saiu daquela malhação tão lixo, mas é isso. Amiga, por que você não gosta daquela malhação? Ficou incrível. Mulher, essa malhação é considerada, tipo, a melhor, assim. Gente, desculpa, mas eu não gostava dos personagens principais, eu achava o casal fraco. Aquela Juliana de Dona é fraca de tudo. Marjorie este ano é a única coisa boa dessa malhação, porque até a vagabanda eu detesto. Então, assim, eu não sei. Ela não gosta daquela música... Posso tentar te esquecer. Um hino desse, Nayara, que é isso? Não, eu gosto da música, eu gosto da canção, mas pra mim a vagabanda poderia se explodir no quinto dos infernos. Eu não gosto dessa malhação, gente. Absurdo. O apelido da menina era Miss Gari. Pra mim, já diz tudo. Não, isso eu não assisti, não. Tipo, eu assisti quando eu era criança, mas eu não lembro muita coisa, né? Mas assim, eu acho que vai entrar nesse serviço aí de streaming esse ano. Então, acho que vale a pena tentar conferir também, né? Completamente. Eu não vou conferir, não, gente, que minha opinião estava formada. Mas é isso, gente. Bom, finalizamos. Acho que esse EP precisa de um EP2 depois. Por favor. Primeiro, queria agradecer a João por ter topado ficar aqui tagarelando com a gente aleatoriedade sobre novela. Muito obrigada, João. Volte sempre. Já tá convidado pra parte 2. Muito obrigado de novo. Foi ótimo. Quero vir aqui. É só vocês dizerem o dia que eu... Tudo. Boa sorte aí na sua pesquisa. Eu já quero muito ler o seu trabalho, porque como é a novela que tu vai falar? Eu já disse, éramos 6, ó. Onde Nascem os Fortes. Onde Nascem os Fortes é uma das minhas novelas favoritas. Eu amei, eu assisti assim, do começo ao fim, era viciada. Então eu já tô muito curiosa pra saber o que vem aí com relação à sua pesquisa. Muito boa sorte, tá bom? Obrigado. E é isso, gente. Muito obrigada por ficar conosco até aqui. Você pode nos acompanhar nas redes sociais para poder conversar e trocar uma ideia com a gente, dar sugestão de pauta, enfim. Nosso Instagram é @DesdePantincast e o nosso Twitter é @DesdePantin_.
E é isso, beijo e até o próximo episódio. Tchau, gente, beijos. Tchau, gente, beijos.